Olá, chegamos para mais um episódio de Conversas com Binder. Mais uma vez o assunto é a pandemia da Covid-19, que demonstrou que o home office é tecnicamente viável e veio para ficar, seja em formato híbrido ou 100% remoto. Como o lockdown em muitas cidades do Brasil começou em meados de março de 2020, muitas empresas completaram um ano de erros, acertos e muito conhecimento. E para isso, hoje aqui no Conversas com Binder, eu recebo a especialista em psicologia organizacional e professora do curso de psicologia da Universidade Positivo, Carolina de Souza Valger. Ela vai comentar os principais aprendizados e dar dicas para um trabalho em casa. Então, professora, quais as maiores dificuldades que as pessoas enfrentaram no home office compulsório? Então, essa situação do teletrabalho compulsório fez com que todos se deslocassem, né? Ou quem podia, nas atividades que eram possíveis, se deslocassem para o trabalho nas suas casas, sem necessariamente a pessoa ter um preparo para isso, uma reflexão sobre isso e até um perfil, digamos assim, né? Pois talvez a gente pudesse questionar se todas as pessoas têm, né, uma inclinação para esse tipo de trabalho. Então, certamente, no início dessa fase, nós tivemos muitas situações caóticas. Então, pessoas que não tinham nenhum tipo de espaço físico ou até recursos materiais para realizar o trabalho nas suas casas, a rotina, as pessoas da família também com alguma dificuldade nesse tipo de separação e a própria organização do tempo, né? Então as pessoas trabalhando de pijama o dia inteiro, não fazendo suas refeições. Foi um momento bastante difícil, né? De adaptação. O que a gente pode dizer, passado esse um ano, as pessoas tiveram que organizar suas rotinas e descobrir formas de fazer esse trabalho remoto. Sem dúvida, algumas se adaptaram muito mais facilmente e rapidamente, e outras de uma maneira bem mais difícil e ainda sofrem muito com isso. Uma pergunta então, professora. O home office veio para ficar? Bom, sem dúvida que realizar o teletrabalho pode ter algumas vantagens, e essas vantagens já eram inclusive descritas pelas pessoas que trabalhavam nesse formato. Então, o não gasto de tempo no trânsito, o próprio estresse que o trânsito das grandes cidades traz, essa é uma coisa que as pessoas passam a evitar. A possibilidade de maior tempo com a família, porque também não tem esse tempo gasto nos deslocamentos. E a possibilidade de desenvolver outros hobbies, outras formas de lazer, porque se tem, né, uma sobra de tempo ou você está mais, né, próximo no teu local de moradia, onde é possível manter algumas coisas nesse sentido. Então, sem dúvida que para algumas pessoas esses fatores se colocam como vantagem. Quais foram os aprendizados após um ano? Então, vamos tentar organizar alguns aqui, né? Um dos aprendizados foi com relação ao ambiente e recursos de trabalho. Então, sem dúvida que as pessoas precisaram providenciar os recursos necessários, então, o mais básico, né? Um computador, uma boa rede de internet, às vezes uma cadeira e uma mesa mais confortáveis e ergonômicas. E um próprio ambiente. Então, nem todo mundo tinha uma casa desenhada para isso, como um escritório, porque não realizavam essas tarefas, né? Então, aos poucos, cada um foi organizando ou num quarto, ou num pedacinho da sala, na cozinha, na lavanderia, onde foi possível, um espaço privativo. Porque o trabalho exige concentração, muitas vezes, dependendo da atividade, silêncio. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que mora com outras, em especial quem tem filhos, ter um espaço com algum nível de privacidade e com os recursos adequados era extremamente necessário. Então, né, as pessoas aprenderam que isso era necessário, que não tinha como continuar realizando o trabalho no meio da sala, né, num ambiente inadequado, com as crianças correndo. Foi difícil, mas esse foi um aprendizado. E é claro que isso se coloca mais presente para quem divide a moradia, né, ou que tem crianças pequenas. Um outro ponto de aprendizado foi em relação ao desempenho. Então, é evidente que a gente tem mudanças na nossa produtividade, né? Por mudança de rotina.
Algumas pessoas passaram a trabalhar mais, porque daí trabalhavam mais horas e produziam muito mais, num ritmo um pouco frenético, e outras um impacto de redução do seu desempenho pela própria condição da pandemia e preocupações, etc. Então, acho que esse foi um outro aprendizado importante, da manutenção de um rendimento, né, desempenho, uma produtividade na média, né, de uma frequência, digamos assim, compreendendo que não era necessário produzir mais, mas que também seria preocupante produzir menos. Então, esse foi um aprendizado necessário ao longo do tempo. Um outro ponto está relacionado à equipe de trabalho. Então, veja, né? A gente culturalmente aprendeu que você compartilha uma equipe de trabalho num ambiente físico, mas quando está cada um na sua casa, trabalhando online, se mantém algum contato, mas parece um contato sempre reduzido. Então, acho que esse foi um outro aprendizado, compreender que as equipes permanecem, que compartilhar dificuldades, obter apoio, essa ideia de cooperação foi um aprendizado importante de como manter essa cooperação, esse ambiente de rede de apoio usando as tecnologias. E talvez, deixei por último, aquele que me parece o ponto de maior aprendizado, que é o ponto da gestão do tempo e organização da rotina. Então foi preciso que a gente aprendesse a separar o que era horário de trabalho e o que é o horário de lazer, o horário da família, das outras tarefas, né? Fazer também uma gestão da urgência e da emergência. Existem sempre coisas a serem feitas, mas será que eu preciso ficar trabalhando até meia-noite? Será que eu preciso pular uma refeição do almoço? Então, manter uma rotina, um horário de acordar, tirar o pijama, trabalhar, depois almoçar, voltar ao trabalho, fazer pausas, né? Porque no trabalho presencial a gente sempre fez pequenas pausas, um cafezinho. Então, esse tipo de organização do tempo é essencial, inclusive, para a manutenção da nossa saúde mental e da nossa produtividade, né? Então, a organização da nossa rotina, a gestão do nosso tempo, a demarcação bem clara do que é trabalho, o que é casa, o que são outras tarefas, é muito importante e foi talvez um dos aprendizados mais desafiadores. Bacana, então ouvimos aqui a Carolina de Souza Valger, especialista em psicologia organizacional e doutora em administração e professora do curso de psicologia da Universidade Positivo. Falamos então as dicas de como manter a produtividade no home office, o que aprendemos no home office nesse um ano, que muitas empresas tiveram que adotar e muitas pessoas até de uma maneira mais forçada, né, por necessidade, que pessoas que não estavam adaptadas a esse trabalho, tivemos que administrar situações de casa com situações de trabalho, coisas que mudaram neste um ano. Para você que acompanhou o Conversas com Binder, eu lembro sempre que temos financiamento coletivo lá no Catarse, você digita Conversas com Binder e pode se tornar assinante e colaborar com o jornalismo. Agradeço a todos os nossos assinantes, as pessoas que sugerem e mandam pautas para o meu @conversascombinder. Também tem o meu site que é o angelobinder.com.br. Cada vez mais pessoas participando, sugerindo temas, querendo participar aqui do Conversas com Binder. Para mim isso é um motivo de muita alegria e de muita honra. Para você, um grande abraço e até o próximo episódio.